Nenhum cenário de segundo turno o Lula vence. É, Lula. Painho tá na hora de aposentar, né? O Lula perde em todos os cenários nas eleições de 2026, segundo as últimas pesquisas. Vamos ver aqui juntamente com o senhor William Jacob, do canal Politizando, ele mostrando essas pesquisas e parece que a situação tá ruim pro Lula, tá? Eu achei que ele ia ser candidato, mas se continuar assim, as pesquisas dando que ele pode perder, eu acho que ele vai cair fora. Não vai querer concorrer essa última eleição e perder, né? Ele ganhou, ele passou vários anos concorrendo, passou os anos 90 todo concorrendo, daí ganhou ali duas eleições, conseguiu eleger o poste dele, que foi a Dilma, foi preso, voltou, conseguiu ganhar, e aí terminar na biografia dele com uma derrota assim, eu acho difícil. Mas vamos ver as pesquisas, o que elas estão apontando aqui. Pessoal, a pesquisa aqui é do Instituto Futura Inteligência, que entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 12 e 23 de junho de 2025, na margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Foi divulgado aqui em primeira mão pela revista Exame, que é uma revista relativamente conceituada e tal, né? E esse instituto aqui tá entre aqueles institutos que acerta, erra. Olha, o Datafolha, que é um dos mais famosos, errou bastante em 2022, e é normalmente o que tem maior credibilidade, mais famoso. Tem a tal da IPEC, que é do antigo Ibope. Essa errou demais em 2022, e mesmo assim, o Jornal Nacional pesquisa a IPEC. Futura tá aqui, né? Acerta, erra. Então vamos trazer aqui os números diferentes do que tem trazido outros institutos. E aqui é assim, pessoal. Ah, esse instituto que o Lula tá em primeiro. Aí vocês vão trazer? Vamos. Aí o Lula tá em segundo. Vamos trazer também. A questão, o Bolsonaro que tá em primeiro tá em segundo. Vamos trazer. E o Ciro? Vamos trazer também. Então, não sei se é uma coisa muito gritante, o instituto, assim, mas esse aqui, Futura, tá aí, ó, há anos e anos divulgando os seus dados. Então, cenário 1. Eduardo Bolsonaro é o representante do bolsonarismo, digamos assim, e ele lidera, vejam só. É interessante, porque um dos nomes fortes do bolsonarismo para substituir o Bolsonaro é justamente o Eduardo, que agora está nos Estados Unidos, está tentando lá ver se consegue umas sanções sobre o Xandão. Ele seria o candidato a presidente. E olha que ele vence aqui com praticamente 4 pontos de diferença do Lula. E aqui eu acho que é no primeiro mandato? No primeiro mandato não, no primeiro turno, acho que é no primeiro turno. É como eu disse, número diferente, você pode gostar, não gostar, concordar ou não. Vou trazer os números aqui e eu acho até que, né, deixa um pouco a dúvida no ar, porque só esse instituto mostra isso, com o Eduardo Bolsonaro liderando com 33,2. Em segundo vem Lula, com 29,1, empatados tecnicamente dentro da margem de erro, mas com o Eduardo numericamente à frente. Ciro Gomes, 13,1. Também diferente, porque no cenário com Eduardo Bolsonaro, o Ciro ou aparece na frente do Eduardo ou pertinho dele, e não o Eduardo liderando, como a gente está vendo aqui. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, 9,1, ninguém branco e nulo, 12,3, indecisos, 3,1. Cenário com o Bolsonaro, que está inelegível aqui. Esse cenário 2 aqui eu tiraria fora, porque eu realmente não acredito que vai ser tirada a inelegibilidade do Bolsonaro. Ele não vai ficar elegível para 2026. Pode ser que mais para frente ele consiga reverter tudo isso, mas não acredito que ele vai conseguir competir. Então pode tirar o nome dele fora, e esse cenário aqui não existe. Mas se existisse, ele ganharia com 16 pontos de vantagem do Lula, ou seja, quem sabe o Bolsonaro conseguiria levar no primeiro turno. Forte, tá forte, politicamente forte. E o mais incrível aqui, ó, a gente vai ver os outros cenários, mas nos 3 principais cenários, o Lula perde para um candidato bolsonarista ou o próprio Bolsonaro. Ele só ganharia aqui no terceiro cenário contra o Tarcísio, mas como tem 2% aqui, ainda daria meio empate técnico, ou seja, isso aqui iria para o segundo turno, porque daí o Ciro deu uma aumentada aqui para 14% e tal, então ele indo com o Tarcísio versus Lula no segundo turno, possivelmente essa base do Ciro aqui se dividiria, e aí a gente ia ver para quem dos dois aumentaria esse apoio. E o mito, sendo irônico, aparece com 45,3% na liderança. O Lula vem em segundo com 29%. Ciro Gomes em terceiro com 10,3%, Caiado 5,9%. Branco nulo 7,5% e indecisos 2%. Aqui o Bolsonaro em outros institutos aparece liderando em vários, mas com uma vantagem de 4, 5 pontos. Aí tem um outro que mostra o Lula na frente, 1, 2 pontinhos, mas com essa vantagem aqui só nesse instituto. Contra o Tarcísio, contra o Tarcísio ficou mais perto da realidade de outros institutos. Assim, vai entender, né? Lula lidera com 28,2%. Tarcísio em segundo, 26,3%. Tecnicamente empatados. E o Ciro em terceiro com 14,4%. O Caiado vem com 6%. Ninguém branco e nulo.
O Caiado pode ver em tudo aí, em todos os cenários. Ele tem que desistir, não adianta. Não vai conseguir ser presidente. Mais fácil ele pegar uma vaguinha no Senado, tal, fica de boa lá. Mas se ele tem um sonho de ser presidente, pelo menos agora não é. Talvez mais tarde, talvez, mas a idade talvez pese muito e ele não consiga. Então, é mais fácil desistir. Nulo 19,3% e indecisos 5,8%. No cenário 4, Michele Bolsonaro lidera com 38,9%. Caraca, 3%, quase 4% de diferença da Michele para o Lula. Diferença para mais, né? Então, mesmo tirando o erro ali de 2%, tal, ela ainda ganha do Lula. Porque, ó, se aumentar o Lula para 31% e baixar ela 2%, ela baixa para 37,9%. Não, eu disse 4%, não, olha a diferença dela que tá do Lula. Ela tá a praticamente 10% de diferença para o Lula nessa pesquisa aqui. Vem com um nome forte para combater o Lula também. Mais do que o próprio filho, o Eduardo. O Lula praticamente se mantém aqui em todos os cenários com 29%, que aparece aqui com 29% cravado. Ciro Gomes com 12,1%. Ronaldo Caiado 7,8%. Ninguém branco e nulo 9,4%. Indecisos 2,9%. Naquele cenário ali, eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Nesse cenário, nesses 4 cenários que pintou essa pesquisa, o cenário mais vantajoso para o Ciro seria do Lula versus Tarcísio. Mesmo assim, não conseguiria ir para o segundo turno. Teria que dar uma merda muito grande na campanha do Tarcísio, que é bem difícil. Ronaldo Caiado 7,8%. Ninguém branco e nulo 9,4%. Indecisos 2,9%. Colocando o Ratinho Júnior como nome do bolsonarismo, o Lula lidera com 25,4%. Ratinho Júnior... Mostrando que Ratinho Júnior é fraco para competir para presidente ainda. Não vale a pena lançar o nome dele aqui, se realmente a direita quer fechar a questão em um nome só. Pode ser que tenha mais gente que propõe ser candidato pela direita e tal, mas se quiser fechar em um nome só, botar o nome do Ratinho Júnior não é uma boa ideia. Com 19,2%, Ciro Gomes empatado tecnicamente em segundo com 16,8% e o Caiado 11,1%. Então, exatamente. O que ele tá colocando aqui é em um cenário que toda a esquerda se divide entre Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Não vai acontecer isso aqui. Isso aqui pode eliminar, igual essa daqui, ó. Zema e Caiado, também não vai eliminar. E é um cenário muito propício para Ciro ir pro segundo turno. Mas, para mim, vai ser um desses 3 nomes aqui, ou esses 3 nomes junto, de alguma forma, que é Tarcísio, Eduardo e Michele. Um desses 3 vai ser o cabeça de chapa, pode ser que o outro seja vice, ou só um seja o cabeça de chapa e outro coloque outro nome nada a ver ali para ser o vice, mas a presidência vem desses 3. A candidatura, né? Porque ganhar daí já é outra coisa, porque as pesquisas aqui estão dando boa, mas a gente vai ver no futuro o que vai acontecer realmente. E Lula, nesse cenário aqui que não tem nenhum desses 3 nomes, aí tá a grande vantagem para ele. Mas isso aí não vai acontecer. Nulo, 21,5%. Indecisos, 6%. Esse cenário aqui também tá diferente. Com o Ratinho Júnior, o Lula tem uma vantagem maior, aparece ali com mais de 30% em outros institutos. E quem vem em segundo com o Ratinho aqui é o Ciro Gomes, em outros institutos. Nesse aqui o Ratinho apareceu com 19,2%. É um percentual que só esse instituto até agora mostrou também. No cenário 6, eles testaram o Zema. 19% para o Ratinho Júnior. Só se eles fizeram essa pesquisa aqui, foi que no Paraná? Como nome do bolsonarismo, e quem lidera é o Lula com 28,3%. Em segundo, vem Ciro Gomes com 18,8%. Romeu Zema em terceiro com 15%. Caiado em quarto com 12,8%. 20,6% de ninguém branco e nulo e 4,5% de indecisos. Agora, segundo turno aqui é que o bicho pega pro Lula, hein? Vamos começar aqui com... Não, se o segundo turno é onde pega pro Lula e no primeiro já tava levando um pau aqui. Lula, tá na hora de aposentar, parece que já não vai dar mais pra competir, viu? O Lula contra Ciro Gomes, que é um cenário que muitos apoiadores do Ciro reclamavam, que os institutos não faziam esse cenário aqui. E aí até a militância que apoia o Ciro contratou, pagou uma pesquisa aí, e que quando você paga, você não compra o resultado, você tem o direito de escolher, opa, eu quero testar esses cenários aqui. Por isso é que de vez em quando, o PP contratou a pesquisa testando o nome do fulano, ou o PT contratou a pesquisa testando o nome do Beltrano.
faz parte, os partidos contratam mesmo. Aí, como ninguém colocava o Ciro no segundo turno, mesmo o Ciro aparecendo em terceiro, colocado, segundo. Eles colocavam assim, o Ratinho Júnior, que aparece em quarto, quinto, no segundo turno, e colocavam um Ciro. A militância contratou uma pesquisa, o Ciro no segundo turno venceu todo mundo. Vencia o Lula, vencia o Bolsonaro e vencia o Tarcísio. Aí agora esse instituto colocou o nome do Ciro, que vence o Lula, 41,2%. Se for Ciro e Bolsonaro para o Ciro Bolsonaro. Se for Ciro e Lula para segundo turno, Cirão leva as eleições. E aqui deve estar para mim aqui que é o grande rancor do Ciro Gomes com Lula, é porque ele poderia ter colocado ele no lugar do Andrade lá do Haddad em 2018, que possivelmente o Ciro naquela época talvez conseguiria vencer o Bolsonaro. Só que a grande questão pro Ciro, talvez seja ele quem poderia vencer o Bolsonaro agora, ou alguém desse clã aí, agora em 2026, mas a questão é que o Lula não passa o bastão para ele. O Lula morre ali com o PT, ou vai botar outro nome do PT, mas não se alia com o Ciro para justamente colocar ele como um novo nome da esquerda. Ainda há tempo para fazer isso? Ainda há tempo. Pode ser que o Lula mude de ideia? Pode ser, mas não é o que está dando os indícios. Porque, como a gente vê aqui, para o Lula tá ficando cada vez mais difícil ele realmente conseguir vencer uma eleição. As pesquisas não estão dando isso aí, a não ser que use muito a máquina, né, pública para conseguir, mas o risco de ele perder está cada vez maior. Agora, ele vai querer passar para o Ciro? Aí já é difícil. E a outra questão é que esse cenário aqui eu vejo como um cenário impossível, tá? De ter Lula e Ciro Gomes no segundo turno é muito difícil. E é claro que o Ciro ganharia. Acredito que teria muita gente bolsonarista que votaria no Ciro só para não ver o Lula ganhar uma quarta eleição. Isso aí é certeza. Contra 32,1% do Lula. O Ciro com uma vantagem aqui de 9,1%, portanto, bem acima da margem de erro, que é de 2,2%. Nesse cenário, 24,3% de ninguém branco e nulo, indecisos 2,4%. Aqui eu tenho uma reflexão para fazer. O ninguém branco e nulo aqui está um percentual alto. A gente pega outros cenários aqui, 11%, 15%. Por que tem esse percentual alto de ninguém branco e nulo, Ciro contra Lula? Porque o bolsonarista mais radical, ele olha para esse e fala, não, eu não voto em nenhum desses dois, não confio no Ciro, não, o Lula nem pensar, né, que o bolsonarista odeia o Lula e não confia no Ciro. Mas supondo que aconteça um cenário, Lula contra Ciro no segundo turno, parênteses, eu acho que o Brasil agradeceria, né, por isso aqui, de não ficar dois candidatos da polarização. O eleitor bolsonarista que hoje fala que votaria ninguém branco nulo, alguém acha que ele vai com quem? Vai com o Lula ou vai com o Ciro? Ele vai com o Ciro. Então eu acho que num eventual segundo turno Ciro contra Lula, o Ciro captaria esses votos bolsonaristas, né, não porque amam o Ciro, mas porque rejeitam mais o Lula, captaria o voto de gente que gosta do Ciro, de gente que às vezes vota no Lula porque não quer o Bolsonaro, mas que sem o Bolsonaro fala, opa, não, pera aí, então, Lula fica de cara, deixa eu votar em outra pessoa. Então eu acho que o Ciro de fato venceria o Lula e por um percentual, na minha opinião, até maior do que está aqui. Um outro cenário, Bolsonaro... É que repetiria aquilo que passou em 2018, que muita gente votou no Bolsonaro por ser antipetista, por ser lavajatista e outras coisas, mas porque só odiava o PT, que ficou muito tempo no poder. E se vai Ciro versus Lula, muita gente votaria no Ciro justamente por essa mesma causa. Derrotaria o Lula, 50 contra 30. Peraí, vamos ver esses cenários aqui de segundo turno. Tá, o Jair, que tá impedindo, não vai. Aqui ele venceria, nossa, com 13% de diferença do Lula. O Tarcísio em segundo turno venceria do Lula, então se a gente viu ali que o Lula estava na frente do Tarcísio no primeiro turno, no segundo turno essa vantagem do Lula na frente desapareceria. A Michelle venceria o Lula no segundo turno com 10% também, aqui o Tarcísio foi com 12%. Até o Eduardo Bolsonaro venceria o Lula. Cara, nenhum cenário de segundo turno o Lula vence. É, Lula. Painho tá na hora de aposentar, né? 37,4%. E vejam que aqui o ninguém branco e nulo, que era 24% no cenário Ciro-Lula, agora cai para 11,4%. Porque aí talvez é o eleitor do Ciro... Cara, eu fico pensando, quem é aqui realmente lulista fanático, assim, quer ver o Lula um quarto mandato, terminar com chave de ouro, tudo isso daí... deve estar em apuros agora, deve estar pensando que merda vai dar, porque... Isso daqui é o que pinta, tá? O próximo cenário de popularidade do Lula, ele não está em aumento, está em decrescimento. Só vai em caída. O governo não consegue reagir, não consegue melhorar a sua perspectiva positiva para com a população. E por mais que faça várias maracutaias políticas, isso aqui não vai melhorar. Eu não acredito. Isso aqui só vai piorar o cenário. Então...
tem que se aposentar, Lula. Não, se tentar um terceiro mandato aí, tentar um quarto mandato, vai terminar a biografia como subiu, lutou, subiu, chegou no auge e só foi em decréscimo. E isso daqui vai ajudar a afundar o PT se for com esse cenário. Eu acredito que a única coisa que daria uma sobrevida ao PT, porque para mim o PT vai se tornar um partido pequeno, inicialmente médio, depois um partido pequeno, talvez do tamanho de um PSOL ou só um pouquinho maior, mas ele vai cair bastante por causa que não vai ter mais o Lula. E a única coisa que o manteria forte é se aliasse com o Ciro. Mas isso aí não vai acontecer. Eu não acredito. Será uma surpresa. Tá? Não digo que 100% não pode acontecer, mas seria uma surpresa. E de outros que dava, não, num dos dois eu não voto mais. Chega, cansei, é o que muitos dizem aí. Num cenário aqui Lula-Tarcísio derrotaria o Lula, 46,5 contra 34,9. Ninguém branco e nulo, 15,8, indecisos, 2,8. A Michele Bolsonaro derrotaria o Lula, 48,4 para a ex-primeira-dama, Lula 38. Ninguém branco e nulo, 12,3. Ratinho Júnior, esse instituto, e que eu me lembro apenas esse, diz que o Ratinho Júnior venceria o Lula. Os outros... Não, você viu aqui uma coisa? Desses aqui que derrotariam Lula, o que venceria, dos que estão elegíveis, o que venceria com maior diferença aqui, seria praticamente o Tarcísio. Que coisa, né? Porque aqui, ó, Michele dá 48, Lula 38, Eduardo Bolsonaro 44, Lula 38, aqui ficaria mais perigoso, e o Tarcísio daria 12% de diferença. Caraca, praticamente igual ali o do Bolsonaro. Júnior, esse instituto, e que eu me lembro apenas esse, diz que o Ratinho Júnior venceria o Lula. Os outros mostram o Lula vencendo o Ratinho ou ali perto do empate. Ratinho 41,7, Lula 36,7. Peraí, vamos ver isso aqui. Ronaldo Caiado venceria o Lula. Lula perde pra todo mundo. Ciro Gomes vence o Lula. Roseu Zema vence o Lula. Ratinho Júnior vence o Lula. Ai, não dá uma projeção pro cara ganhar no segundo turno. Tá ferrado, Lula. Ninguém branco e nulo, 19,4 e 2,1 de indeciso. Lula lá, caiu uma estrela. Lula lá, cai mais outra estrela. É praticamente aqui isso. Aqui mostra que o Eduardo Bolsonaro derrotaria o Lula, 44,8 contra 38,1. O que é algo que outros institutos não confirmam e vão aguardar. Talvez daqui a pouco começam a surgir novas pesquisas mostrando que essa tá certa. Eu tô trazendo aqui os dados. O Caiado, segundo esse instituto, derrotaria o Lula, 39,2 para o governador de Goiás contra 36,2 do atual presidente. Estão empatados dentro da margem de erro. E o Romeu Zema derrotaria sim, mas é quase um empate. 37,7 para o Zema, 37,6 para o Lula. Estão empatados tecnicamente e quase empatados. Zema também pode desistir de ser candidato. Isso aí, eu não acredito que em nenhum momento vai ser presidente. O Ratinho Júnior já é bem mais jovem, é mais carismático, pode ser que em algum momento ele chegue, mas não dessa vez. Agora, Zema e Caiado pegam uma vaga no Senado e partiu. Numericamente. Avaliação do presidente Lula, vejam só. Ruim ou péssimo? Era 46,7 em maio, que já era muita coisa, mas aumentou. Ou seja, piorou para o governo, que agora é ruim ou péssimo para 51,1. Ah, que coisa, 51% da população acredita que tá ruim ou péssimo o governo Lula. Por que será, né? Aí, isso daí, projeta aí 2026, ele vai conseguir melhorar? Temos praticamente um ano e 3 meses para as eleições. É mais fácil o governo fazer meio mundo de cagada e piorar isso daí do que realmente conseguir melhorar. No outro lado, ótimo ou bom, que era 31,8, caiu para 23,9. Nossa, o ótimo ou bom também caiu. Tá 20% praticamente. Que acho que é ótimo ou bom, só tá ficando a base mais fanática que tudo que o Lula fizer, vão dizer, é isso aí, meu presidente. Irregular, que era 20,2, aumentou 4 pontinhos, foi para 24,2. Então a gente pega aqui a diferença entre ruim ou péssimo e ótimo ou bom, que antes era de 15,1, agora era de 15, arredondando aqui, né? Agora passou a ser de quase 30 pontos, né? Quase dobrou. Então você tem mais para um lado, menos para o outro, então você coloca uma situação aqui muito difícil para o governo, baseado nessa pesquisa. Situação da economia, para 60,3 é uma situação ruim ou péssima avaliação, né? E ótimo ou bom para 11,7 apenas. Regular para 26. Como que é? Vamos voltar aqui. Situação ruim ou péssima avaliação. Situação da economia,
para 60,3% é uma situação ruim ou péssima avaliação. Tá vendo que 63% da população que considera ruim ou péssima a economia? E isso ainda não veio sobre o governo total, que está em 51%, que acha que é um governo ruim. Tem 10% para crescer aqui em considerar o governo ruim e não votar nele, hein? Né? E ótimo ou bom para 11,7% apenas. Regular para 26,7%. Esse instituto ouviu 2.000 pessoas e, né, tem aqui, como eu disse, né, uma... Pronto, é isso aí. Rapaz, eu vou dizer assim, realmente, o cenário que está se criando para o Lula não é um cenário favorável. Pensando como político, se eu fosse do PT, o arquiteto ali das artimanhas políticas do PT, o que eu aconselharia era o seguinte: Lula, deixa a presidência, não se candidata mais, encerra sua carreira e termina essa carreira apoiando o Ciro Gomes, dizendo, nós tivemos nossos problemas no passado, nossas diferenças, mas o melhor nome para representar essa esquerda que está ficando com o meu legado, o que eu fiz pelos pobres, tá, blá blá blá, é com o nacionalista, trabalhista Ciro Gomes, que vai lutar pelas empresas do Brasil, vai continuar lutando pelo trabalhador, assim como fez Brizola, o Jânio e o Getúlio Vargas e tudo isso daí. Esse é esse nome. Então a gente apoia ele para presidente, que é o melhor nome para inventar, para lutar contra esse período fascista, se quer botar lá o nome, extremista, não sei o que, para conseguir manter os direitos dos trabalhadores frente ao neoliberalismo, que quer acabar com tudo isso daí. Essa seria a ideia melhor. Vai fazer? Obviamente, acredito que não. Eu acredito que vai acontecer o quê? Eles vão tentar, se continuar assim, cair na popularidade do Lula, que eu acredito que vai acontecer, ele vai cair fora. Só seria louco se quer terminar com a biografia lá embaixo. Mas ele sai fora de ser candidato e coloca ali um dos seus postes, Haddad, Camilo Santana, que é o ministro da Educação, ou outra pessoa ali, e tenta eleger essa pessoa com tudo, usando o máximo da máquina pública para gerar dinheiro, dar mais dinheiro à população, baixar o preço do gás, agora vai baixar o negócio da luz ali também para camada mais pobre e tal. Então ele usa de tudo isso para ganhar mais voto e dar para essa pessoa para tentar elegê-la. Só que eu acho que também não vai conseguir, tá? Pode chegar até a ser uma eleição arriscada, mas eu não consigo ver uma vitória do PT. Se fosse apostar, que não pode, né? No Brasil é ilegal, o STF falou nas últimas eleições ali para prefeito de São Paulo que é ilegal apostas, mesmo em umas casas de apostas e uns sites que ficam fora do Brasil. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria em alguém ligado ao Bolsonaro. Michele, Tarcísio ou Eduardo. Nisso daí. Eu acho que um desses leva a eleição de 2026. E aí, o que você acha? Quem vai ganhar? Lula continua candidato a presidente? Sai? Ciro Gomes é o novo nome da esquerda? Vai ganhar um dos Bolsonaros? Alguém ligado ao clã Bolsonaro? Quem seria o nome desses que vai competir? Deixa aí nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago. E aqui nós não somos nem Lula, nem Bolsonaro e nem temos políticos de estimação.